O centro de uma cidade é muito mais do que um ponto geográfico. Ele é a alma urbana onde a história, a cultura, o comércio e a vida social se cruzam todos os dias. Em Curitiba, o centro sempre teve um papel central. Foi ali que a cidade nasceu, cresceu e se consolidou como uma das capitais mais inovadoras do país. Um retrato muito comum nas grandes cidades é ver como o centro vem enfrentando desafios como a degradação urbana, insegurança, perda da atratividade comercial e afastamento das pessoas. Isso não é apenas um problema visual, é um reflexo de transformações sociais, econômicas e urbanas que precisam ser compreendidas e enfrentadas. É nesse cenário que nasce o projeto Centro Vivo, uma iniciativa da Associação de Comércio do Paraná, a ACP, que busca resgatar o protagonismo do centro, devolvendo a vitalidade, segurança, inovação e acolhimento ao coração da cidade. Neste episódio, vamos entender o que está por trás do projeto, ouvir quem está envolvido na construção dessa proposta e descobrir por que revitalizar o centro não é só um desejo, é uma necessidade para o futuro de Curitiba. E para conversar comigo hoje, eu recebo ela, Rafaela Lupion, presidente da Comissão de Urbanismo do município de Curitiba, e Jean-Michel Galhano, representante da ACP. Sejam muito bem-vindos ao nosso ImóvelCast. Muito obrigada pela presença de vocês. E, gente, eu gostaria de começar o nosso programa perguntando o que de fato é o projeto Centro Vivo e como que ele começou. Muito bem. Esse projeto, que no caso hoje é da ACP, né? Ele nasceu, na verdade, dentro da Polar, no momento onde os shoppings começaram a existir dentro da cidade de Curitiba. Nós tínhamos um executivo na época que tratava exatamente do comércio, né, das lojas, o negócio dele era fazer locação de imóveis comerciais, e ele percebeu um movimento diferente desse comércio no centro, quando ele veio com a ideia de fazer um cluster imobiliário dentro da Rua 15, para fazer com que a Rua 15 fosse um shopping aberto, né? E nesse processo nós começamos a estudar como nós conseguiríamos atingir todos os comerciantes. E é lógico, não poderia ser diferente que não fosse com a ACP. Foi quando levamos essa ideia à Associação Comercial do Paraná que prontamente compraram a ideia. E aí esse processo foi mais de 20 anos atrás. Esse processo é interessante porque, por mais que hoje nós digamos, né, tem que revitalizar, sim, mas o nosso centro nunca ficou degradado como as grandes capitais, situações, sempre foi bonito e sempre se manteve, no mínimo, viável dentro de um processo de comércio, principalmente quando se fala de comércio. E moradias também, né? Agora, sim, passamos por vários momentos. O primeiro foi a questão dos shoppings, né, que nos levou a um tipo de ação, né, onde foi criado inclusive um cluster onde era uma associação chegamos a ter 280 sócios que patrocinavam, fizemos parceria com a Vivo, tudo isso já com a Associação Comercial do Paraná. Isso resolvido, o comércio voltando e definindo exatamente quem são as pessoas que vão ao shopping e quem são as pessoas que entram na Rua 15, na cidade, houve uma manutenção normal, não teve necessidade de mais grandes eventos, que inclusive até hoje nós temos algum deles, como é o Natal Premiado, que é feito como se fosse um shopping pelos comerciantes e que se estendeu por toda a cidade. Depois disso nós tivemos uma outra onda muito perigosa para degradar todo o nosso centro, que foram as pichações. Uma onda muito forte. Ah, mas ainda tem? Sim, mas ela está sob controle, né? Ela não menor que antigamente. Muito menor. E isso foi um trabalho bem feito em outra gestão, onde também fizemos várias parcerias, também o município nos ajudou, a Guarda Municipal foi de uma intensidade muito grande, fizemos parcerias com os grafiteiros que ensinaram os alunos dos colégios a fazerem grafitagem nos seus muros, e com isso aliviou e se manteve esse controle. E agora, por último, né, há 2 anos atrás, quando veio a lei do zoneamento, a nova lei, teve um efeito colateral muito grande, porque dentro da necessidade da mobilidade do município, houve a criação de pequenos centros nos bairros. E com isso é natural que o centro se esvazie. Por quê? Porque daí você tem a questão da Curitiba cresceu, já está no 3º anel, e aí ele não tem por que vir para o centro, mesmo porque foi criada essa situação pelo município. Eu lembro quando eu era criança que só tinha um shopping em Curitiba, né? Para quem não sabe, o processo de shoppings ele é recente na cidade, independente de ser uma capital ou não, que na minha infância só tinha um, e era muito comum que a gente fosse
na Rua 15, tinha o Shopping Garcês, que não era um shopping, esse eu desenterrei, uma galeria, essa foi longe. Mas era a realidade mesmo do comércio, né? E realmente a gente vê que cada bairro agora começou a ter meio que sua via de comércio e as pessoas não têm mais que se deslocar até o centro. Só que eu ainda vejo grandes lojas no centro, que não tem num bairro que eu moro, por exemplo, tem shopping, mas não tem uma C&A, uma Renner gigantesca na rua. E vamos trazer mais, né? Em parceria daí com o município, inclusive, nós vamos trazer mais. Mas de qualquer forma, né, surgiu essa segunda onda e nós daí novamente entramos num processo onde foi acionado o município e aí sim, nessa nova gestão, o município abraçou, percebeu a importância, né, de revitalizar o centro, percebeu efetivamente, com a ajuda inclusive do legislativo na época, percebeu, e não era nem legislativo, né, Rafaela? Você na época era administradora da Regional Matriz. Que foi um braço no início muito forte para nós, mas muito forte. E que isso o município percebeu a importância que era revitalizar o centro, mas também lembrar de que o que aconteceu no centro também teve outros efeitos, que é o .net, né? O e-commerce também criou e gerou uma situação. E aí alguns comerciantes também, temos que lembrar que nós passamos a crise de 14 e 18, que não foi fraca, que também houve esvaziamento de uma forma geral. Então, quando nós falamos que o centro tem uma dificuldade de comércio, sim, tanto que nós estamos trabalhando para trazer a população de volta para criar um ciclo virtuoso, mas que existem outros fatores que têm que ser analisados, que é, primeiro, nos bairros, sim, temos o grande comércio naquela rua principal, e no resto não está com todo esse movimento. Existe uma necessidade que a crise está vindo, a crise está aí, então isso acontece, e não é só no centro. Mas a missão grande, né, a nossa grande missão é manter segurança, manter a iluminação, fazer com que efetivamente as pessoas voltem a morar, e nisso nós temos tido um apoio maravilhoso do município. Eu posso garantir para você que nesses 22 anos, nunca tivemos tanto apoio do município como estamos tendo nessa gestão, diretamente, tanto que estamos até não sendo tão ativos, né, porque o município tem feito um trabalho maravilhoso com relação a isso. Eu vi em questão do processo de limpeza da própria Rua 15, né, um processo periódico, eu nem sabia que se lavava calçada de vias urbanas, eu achei muito interessante quando eu vi, isso mostra realmente o cuidado do município e também o trabalho da CP, que eu já venho acompanhando através da Polar, já faz um tempo que a gente sabe que vocês são ativos, né, são muito ativos, tem Dia da Mulher, ano passado a gente participou da caminhada, a gente está vendo a iniciativa do Domingo na Rua, né? Isso é muito bacana porque de fato incentiva. Quando a gente foi participar do domingo, eu vim, como que será? As pessoas vão realmente para 15, né? Porque para mim é Parque Barigui com a minha filha e é isso. Porque é a minha mentalidade. A hora que eu cheguei lá e eu vi aquela rua lotada de pessoas caminhando, conhecendo o artesanato local, conhecendo empresas locais, nesse incentivo da ACP, eu achei muito legal. Esse é o grande intuito, né? Além desse trabalho de zeladoria urbana, que é o bem cuidar da nossa cidade, questão de lavação, não só da Rua 15, mas de vários pontos da cidade, em que a Secretaria do Meio Ambiente analisa e detecta a necessidade desse zelo, desse cuidado, questão de limpeza, resíduos sólidos, mas você bem ocupar os espaços públicos. E esse é o grande intuito do Domingo no Centro, é trazer as famílias de bem, as pessoas para que vivenciem a questão da área central, a pujança do comércio, serviços e que os espaços públicos sejam bem ocupados. Esse é o grande intuito, então é uma gestão comprometida com o redesenvolvimento da área central, inclusive foi criada uma secretaria específica que é de desenvolvimento econômico e inovação e o secretário é o nosso vice-prefeito, o Paulo Martins, e o prefeito Eduardo Pimentel, muito comprometido com a revitalização, todo o redesenvolvimento da área central, com medidas de pequeno, de médio e de longo prazo. Isso passando por questões de iluminação pública, questões de manutenção da via pública, questões de moradia, né, habitação, a pujança do comércio. Eu até criei a maior frente, Jean-Michel, da Câmara Municipal, que é a frente da gastronomia e do turismo. Então, você valorizar a cidade e mostrar para as pessoas, não só para os visitantes, para aqueles que vêm conhecer Curitiba,
Curitiba, visitar Curitiba, mas para os nossos locais, aqueles que habitam aqui, o que Curitiba tem a oferecer, quais são nossas raízes, nosso DNA, a gastronomia, a culinária local. Estou feliz que hoje vou numa ação, inclusive, de identificação geográfica da carne de onça, reconhecido como prato típico curitibano. Isso é um avanço, né, para a cidade, e agregar nesse sentido, dando pujança para o empresário também, que investe, que fomenta, que gera emprego, que aquece a nossa economia. Então é todo um ecossistema com várias ações. E a gente não pode deixar também de pensar na revisão do plano diretor, que é algo que a gente vai repensar na nossa Curitiba, discutir amplamente nas 10 regionais, nos 75 bairros, com diversos setores e segmentos da sociedade, através de oficinas, de também audiências públicas, inclusive G11, ACP, a nossa Associação Comercial do Paraná, todo esse amplo diálogo para bem pensarmos Curitiba. Não só pensando daqui 10 anos, mas sim Curitiba para 2050. Como queremos a nossa cidade para 2050? Não, esse projeto é muito legal de vocês vislumbrarem um futuro, né? E nessa questão de vislumbrar um futuro, a gente vem falando da ACP, do trabalho que a ACP vem fazendo na cidade de Curitiba junto do município. Quais que vocês enxergam como os bloqueios, talvez, ou desafios que tiraram os comerciantes do centro, levaram eles para dentro de shoppings ou trabalhar em alguma outra região? E por que eles não estão voltando? Qual que é o trabalho que vocês estão planejando para trazer de volta o comércio, reviver... dar uma nova vida mesmo para esse setor tão importante que move tanto a economia da cidade. Então, dentro desse processo, esse ano, né, o Centro Vivo, percebendo o grande trabalho que o município está fazendo, né, é pauta positiva. Uhum. Maíra, pauta positiva, porque é impressionante como ainda tem a mentalidade de que o centro está perdido. E não está. E nós vamos, se você frequentar hoje, você vai numa Praça Santos Andrade, você vê um monte de casais almoçando, pegando sua marmita e almoçando na praça. Você vai na praça, no passeio público, você vê pessoas de uma certa idade que ainda estão no centro morando, que estão usando todo aquele espaço, fazendo esporte, caminhando, e de noite inclusive. Você vê outras praças, né? A praça lá da Praça Tiradentes, que já está mudando agora, principalmente fazendo um novo movimento que vão fazer com relação aos moradores de rua lá do município, criar. Aquilo ali já está começando a ter vida, até pelos fatos de as incorporadores serem arrojados e já estão construindo unidades. Tudo bem, ainda são unidades de um dormitório e meio, que está trazendo jovens, mas isso está trazendo vida para a cidade. E os aposentados também estão vindo nesses apartamentos. Sim. Quem sabe com o público idoso está crescendo sobremaneira, inclusive com estatísticas do quão que vai crescer, né? O número de pessoa idosa no nosso município. É o novo sexagenário. Já viu falar do sexagenário? É a nova, que são pessoas resolvidas. E tem o nosso passeio público, por exemplo, já está se falando, dando nome para ele, do nosso Central Park, né? Porque ele tem toda aquela característica. Ele de fato fica no centro. Nos bastidores eu estava comentando com a Rafa que a Marechal, para mim, é a Quinta Avenida, né? Sim, a nossa comparação à Quinta Avenida. Agora temos o Central Park. É verdade, é verdade. Então você veja que nosso desafio agora da ACP é criar pauta positiva. Sim, temos outros desafios, sim, como eu falei agora há pouco, o zoneamento para proporcionar no centro criação de imóveis de maior valor agregado e não apenas imóveis de 1 quarto e meio, fazer com que haja uma melhor utilização dos imóveis dentro do centro da cidade. Mas já está acontecendo na revitalização, inclusive. Já temos prédios que estão sendo revitalizados, tanto para locação quanto para venda, que tem trazido novamente a população, porque daí o comerciante vem. O comerciante vem e está vindo, tá, Maíra? É um processo orgânico. Já está vindo, já estão percebendo. Que há uma melhoria de fato, um olhar do poder público com entidades, com a credibilidade que tem uma associação comercial do Paraná, todos imbuídos no mesmo propósito de dar toda essa pujança para a área central de Curitiba. A boa harmonia do governo estadual com o governo municipal, isso é fundamental, e hoje a gente
percebe que existe esta harmonia. Então, todo o trabalho do governo do estado, do governador Ratinho Júnior, com o prefeito Eduardo Pimentel, com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, unidas e trabalhando, porque segurança é uma questão de sensação. Então, aquele turista, aquele local que frequenta o centro com a sua família, ele tem que se sentir seguro. E nesse sentido, eu até apresentei, o meu gabinete apresentou uma proposição para o Executivo Municipal solicitando a Patrulha do Comércio. O que é a Patrulha do Comércio? É intensificar essa ronda, esse acompanhamento e a presença das forças policiais para o comércio, concedendo um suporte, né? Uma segurança pública presente de fato ali, para que o comerciante também se sinta seguro, aquele consumidor se sinta seguro e frequente o comércio local na área central. O nosso prefeito tem dito muito a questão de quem quer investir. Claro, pós-pandemia, aquilo que a gente falou no início do episódio, fortaleceu muito o comércio nos bairros, sim, principalmente pós-pandemia. Porque no processo da pandemia as pessoas não se deslocavam tanto, queriam fazer uma compra ali no seu bairro. Curitiba tem 10 regionais, então você vai para Santa Felicidade, tem o comércio local. Você vai pro bairro Novo, tem o comércio local. Boqueirão, Portão, exatamente, né? As 10 regionais. Então, isso é um processo natural, normal, como São Paulo também tem as suas subprefeituras. Aqui a gente tem as administrações regionais e o comércio e os serviços locais que atendem às necessidades da população local. Mas é importante investir no centro. Então, se você vai abrir uma filial, considere a possibilidade, isso o prefeito tem falou nos 100 dias de governo, apresentação referente aos 100 dias de governo, tanto no Sinduscom, como na Associação Comercial do Paraná, no Instituto de Engenharia do Paraná também, para que o comerciante, o empresário, invista na área central. É uma área que vai prosperar, que a gente tem trabalhado com veemência para trazer todo esse redesenvolvimento da área central da nossa capital. E dentro disso, esses comerciantes que sejam rápidos, porque por mais que alguns dizem que o valor do aluguel está muito caro, não está. O valor do aluguel no centro, comparado com as ruas principais dos bairros, ele está abaixo do valor dos imóveis. Então, agora, se ele entrar e alugar o imóvel, fizer um contrato de 4, 5 anos com o valor do jeito que está hoje, ele vai ganhar, porque o centro vai revitalizar, já está revitalizando e vai ter vida. Então, agora é hora desse comerciante voltar para o centro, fazer a sua filial dentro do centro, dentro de um processo de futuro, a médio e longo prazo. E esse investimento também na área central, todo esse zelo, esse cuidado, inclusive no tocante à questão da energia elétrica, iluminação pública com rede subterrânea, como fizemos na Voluntários da Pátria, e em outros pontos. Então, isso também é um desejo da gestão, todo esse trabalho e esse investimento e olhar. Lógico, isso não vai ficar limitado só para a área central. Lógico que a prefeitura vai agir também nos demais bairros, mas hoje o foco e uma das prioridades, como diz o prefeito, dentro dos meus 5 dedos aqui na palma de uma mão, é a revitalização, esse redesenvolvimento da área central. E a gente vem notando, né? Eu trabalho no centro, coração de Curitiba, próximo ao Marco Zero ali quase, e a gente nota mesmo que já tem um movimento. Estou na Polar há 9 anos e eu andava muito por ali, né? Diminuiu muito a marginalidade. Né? A gente vê muito menos, eu vejo muito mais policiamento, a gente vê as ruas cada vez mais bem cuidadas mesmo, não só em limpeza, mas em questão de manutenção, e isso tudo é em relação a proximidade com o comércio, né? Porque uma região, ela prospera a hora que o comércio chega. Claro. E quando a gente fala de centro, ele é o coração da cidade. Até no tocante à área social. Aqui a gente não pode, né, deixar de citar a área social, uma intensificação de educadores sociais da FAS, da Fundação de Ação Social, na área central da nossa Curitiba, fazendo abordagens de modo que, como a gente costuma dizer, não vamos desistir do ser humano. O ser humano, a vida é o que existe de mais importante. A cidade, os serviços, os espaços públicos, eles existem para atender as demandas das pessoas. Então, o foco central da vida é o ser humano, e esse ser humano tem que viver com dignidade. E a partir do momento que você não desiste de reerguer as pessoas, é você acreditar na vida, você acreditar no seu próximo. E esse oferecimento do serviço, ele tem que ser constante. Hoje, ele pode ser negado, a pessoa não vai para uma casa de acolhida, mas amanhã pode ser que ele
entenda de forma diversa e assim por diante, cada um no seu momento, mas esse diálogo constante, esse entender cada história, porque cada pessoa que está ali tem a sua trajetória de vida, tem o seu contexto, por que está nas ruas. A rua não é um lugar digno de se viver, são pessoas que muitas vezes estão com problemas de ordem mental, questão de saúde pública, questão de drogadição, alcoolismo, mas o importante é a gente não desistir do ser humano, é reerguer a pessoa e oferecer o serviço com muito zelo, com muito compromisso social e com muito amor. Esse processo, são 2 processos que a Rafaela colocou que são muito interessantes, né, que tem que ser colocado na mesa nesse momento, que é a segurança, né, e a questão dos moradores de rua, né, direto o ponto. A segurança hoje, como muito bem colocado pela Rafaela, é uma questão de sensação. Ah, mas roubaram minha correntinha ou roubaram o meu celular? Nós temos que nos conscientizar que Curitiba hoje é uma metrópole. Sim. Então, furtos vão sempre existir, né? Como é que fala na França? Lá é pickpocket, né? É o pickpocket. Pickpocket. Vai existir, não tem jeito. Isso acontece. É o garotinho que às vezes até uma classe social só para fazer uma aventura ele vai lá e leva teu celular. Mas nós estamos falando de assalto, de risco de vida, de você efetivamente ser abordado de uma forma violenta. Isso no nosso centro não acontece. Acontece sim os pequenos furtos. E o policiamento está muito forte. Tem que melhorar? Não sei. Eu, pessoalmente, eu vejo que hoje, eu fui criticado, inclusive dentro da CP, quando eu falei bem da polícia, né? Mas eu digo assim, efetivamente, o nosso modelo de policiamento, ele está muito bom no centro da cidade. Dá segurança. De novo, eu não vou sair com meu celular dando mole na rua ou com minha correntinha de ouro. É capital, não adianta. Isso o mundo está vivendo, não é Curitiba. E com relação à assistenta social, também é um ponto que nós tivemos muitos desafios, né? E aí, como já foi dito no passado, né, nós temos uma parede, né, que também tem um limite para poder passar, para que nós, dentro da iniciativa privada ou até o município, que ele tem desafio para passar. E nós sabemos que esse desafio vem lá de cima, vem de Brasília, não é daqui, não é do estado nem do município. E esses desafios são barreiras que são difíceis de transportar. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma pergunta para você, Rafaela. Quantos % dos equipamentos que nós temos hoje na cidade de Curitiba são usados? Entre comida, abrigo, como é que diz, para desintoxicações e mais. Eu sei que vocês têm também um local que vocês acolhem até que a pessoa possa receber seu salário e poder voltar para a sociedade e pagar seu aluguel, não tem? Exatamente, são diversos equipamentos, além da boa parceria com entidades privadas, através do trabalho realizado no Mesa Solidária, a questão de comunidades terapêuticas também, o trabalho das igrejas. Então, respondendo à pergunta do Jean-Michel, sobram vagas, né? Então, a gente tem ofertado esse acolhimento porque é importante, principalmente nos dias de frio, de chuva, úmidos, frios, né? Que dia que tem muita umidade, e acabam que a gente tem vagas disponíveis. Esse não é um problema na nossa cidade. A questão é esse diálogo, essa aproximação com as pessoas em situação de rua, ofertarmos esse serviço para o bom encaminhamento. Então, eu acho que é nesse sentido que Curitiba tem desenvolvido esse trabalho. E tem espaço para quem quiser, efetivamente. Com toda certeza. Né? E, inclusive, trabalho no sentido psicológico, de Sim. mostrar que a vida não é isso, né? A vida é muito mais do que morar na rua, né? E a Fundação de Ação Social também tem a questão de vagas de emprego, né? O Cine, então, com encaminhamento para o mercado de trabalho na área de aptidão que a pessoa desejar, seja no ramo gastronômico, hoteleiro, construção civil, com vagas disponíveis, são diversas empresas Exatamente. E o que a gente percebeu, e aí a gestão teve uma tacada muito, muito inteligente, que foi a questão do vale qualificação. Não adianta você ofertar vaga se o profissional não tem capacitação para desenvolver aquela atividade. Então, o vale qualificação consiste nisso, profissionalizar a pessoa, tanto aquele jovem para o primeiro emprego, que é um desafio. A gente sabe que você ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho é desafiador. Então, você ter esse preparo para você entender o que você tem aptidão, o que você gosta de desenvolver, qual atividade profissional, para que possa ser inserido no mercado de trabalho, e aquele que já está inserido, para que ele possa migrar para outra área. Hoje, atuo na construção e realmente gostaria de exercer outra atividade, então possibilitar isso também dentro do mercado de trabalho. Não, eu acho muito lindo esse projeto que a prefeitura faz. A gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, porque
trabalhar a sociedade não é só você tampar um buraco ali, você está de fato trabalhando o ser humano e buscando melhorar, né? Porque quanto menos não posso chamar eles de marginais, mas quanto menos moradores de rua estiverem ali próximo a comércios, próximo a habitações, melhor vira a qualidade de vida dos moradores e dos comerciantes que estão ali trabalhando, né? Então, tudo é reflexo. Então, esse movimento que a prefeitura fez de apoiar a Associação do Comércio do Paraná e trabalhar junto, buscando uma melhoria da região central de Curitiba é fundamental. Porque, cada micro-região acabou tendo seu próprio comércio. Só que o centro é o centro. As pessoas, uma vez na semana, elas vão acabar passando pelo centro. Ele faz o caminho de todo mundo, ele cruza a cidade. Então é muito importante que a gente veja esse movimento, tanto do comércio quanto do município, trabalhando em prol da cidade, porque a gente citou ali a questão de assaltos. Gente, o que acontece em Curitiba não chega nem perto do que é São Paulo. Não. São Paulo você não pode, tipo você entrar lá no não Uber. É furto, lá são assaltos. Exato. Lá você é assediado com uma faca, assediado com uma arma. Não, o Uber pede para você sentar no banco do meio do carro, não mexer na bolsa, esconder a bolsa embaixo do banco, de tão assustador que é. Então, furtos acontecem em todas as cidades. E não é questão só de ser metrópole, de ser uma capital, não. Isso é uma realidade do mundo hoje em dia, né? Mas a gente vê todo esse processo. Eu tenho primos que são de fora, tios que são de fora, eles ficam abismados como Curitiba é limpa, como Curitiba é organizada, como as coisas funcionam, e eles gostam de ir no centro. E eu acho que esse movimento central acabou muito o turista ver mais valor no que existe na região central de Curitiba, e os curitibanos, eles acabaram shopping. Vamos pro shopping. E tem um ponto também, né? Que é um efeito colateral de algo muito bonito que nós temos, que são nossos parques. Né? Os nossos parques também são maravilhosos e atraem, mas nós temos praças também que agora estão sendo, né, são lindas e que também vale a pena você fazer um city tour, porque você sair, por exemplo, da Praça Santos Andrade, né, onde você sai do Guaíra, passando pela faculdade, passando pelo Correio, que é um prédio bonito e que vai ser tratado a iluminação dele, né? E que tem história na calçada. E aí você pega a Rua 15, não, são detalhes, né? Você sabe que na frente do Correio, aquele petit pavé, são pombas. Sim, eu expliquei para as meninas da minha equipe, vocês sabiam? Delas, meu Deus! Por exemplo, na praça, né, Santos Andrade, aquilo que tem os bustos que estão de frente para a faculdade são todos grandes, são professores, né? E para quem é voltado para, são pessoas da arte. E aí vem a ideia de conhecer. O Marco Zero tá lindo. E aí você sai então lá da Praça Santos Andrade, pega a Rua 15, vem, passa no Paço Municipal. É um city tour, você faz em Paris às vezes algo e ele está ali dentro da cidade, porque é bonito. Se você caminhar ali naquela região, ela é maravilhosa. Paço da Liberdade é maravilhoso. E depois você termina na Praça Osório. Mercado Municipal agora está revitalizado, você fazer uma refeição lá, maravilhosa também, maravilhoso. Então você veja que realmente Curitiba tem um monte. E aí eu queria fazer um parênteses aqui quando você falou do morador de rua, né? Mas, veja, é muito interessante isso, porque isso que o município tem consciência, e nós, né, como falei hoje, nós estamos junto com o município, porque o município está dando maior apoio. Primeiro, o município, ele tem consciência do quê? Que existe sim um morador de rua, o doente. Aquele, por mais diversas situações que não cabe aqui ficar dentro, eu não sou psicólogo, mas desde uma questão de um casamento até uma questão de desemprego, passando por outras situações. Ele acaba perdendo, né? E aí acaba entrando no processo de morador de rua. Esse é um tratamento. O segundo é outro tratamento, porque essa pessoa, o passo seguinte, se ele não se regenerar, ele vai efetivamente para as drogas. Sim. Não tem um jeito. Outro problema, é uma doença da sociedade. E é tão interessante, né? Porque nós temos, eu digo nós, né? Porque eu sou curitibano, tá? Independente do município, eu não sou curitibano. Nós, na nossa cidade, oferecemos tratamento para essas pessoas, desde a primeira parte para a segunda parte, e a terceira, que é a marginalidade. Aí não tem jeito, aí é outra conversa, que aí entra a parede que tem que ser vencida de outras formas, né? Porque também são seres humanos e que podem no futuro ser resgatados. Mas
não são só marginais, não. Tem 2 fases que são pessoas do bem, que estão perdidas e precisam de ajuda. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Agora, lógico, ninguém gosta na frente da sua loja de manhã cedo ter que lavar a calçada porque tá, né? Ou então de noite porque você não consegue abrir a porta que tem que pedir licença para as pessoas. Que isso efetivamente é um trabalho que está sendo feito para o município, liguem. Agora, iluminem a frente das suas lojas. Por favor, eu não estou dizendo que o município tem que fazer nada, não. O município tem que continuar fazendo e fazendo bem feito do jeito que está fazendo. Mas nós, empresários, também temos que fazer a nossa parte. Lavem a sua calçada antes de fechar a loja, que ela vai ficar molhada. Coloquem luzes na frente do seu comércio. Deixem um alarme, porque não dá para admitir que alguém arromba a tua porta e não soe um alarme de segurança para você poder ir lá e fechar pelo menos. E a loja fica aberta a noite inteira. Então, nós empresários também temos que fazer um pouco daquilo que é necessário. Sim, o município tem que cuidar da segurança, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque a partir do momento que eu mantiver a minha calçada limpa, com certeza aquela terceiro item, ou até o primeiro, vai dizer assim, eu vou efetivamente no meu dormir, porque essa luz aqui está me incomodando, eu vou procurar o equipamento da prefeitura para poder dormir lá. Não deem comida, olha só que ponto encher, não deem comida, eu sei que o município não pode falar, né? Mas eu posso, porque isso não é saudável, por mais que eu tenha um bom coração, vá fazer uma parceria com o município, porque hoje é usado sim, não é desvirtuado, acompanha, você vai lá ver que efetivamente o nosso grande receio hoje, né, como empresário, investir naquilo que o município deve fazer e ainda no meio do caminho se perde. Não, nesse caso não está sendo perdido, vai lá e faça uma parceria com o município para que esse restaurante sirva comida. Por quê? Quando eu estou dando uma marmita ou qualquer coisa, por mais que eu esteja com uma excelente intenção e de bondade, de caridade, mas não vai ser bem usado. Ou vai ser usado para negociação em cima de droga, ou então vai criar um ciclo vicioso de higiene dentro do processo da cidade. É barato, é rato, porque vai ser jogado e não vai ser aproveitado 100%. Então, nós comerciantes temos que fazer a nossa parte sim. Temos que cuidar da nossa fachada, temos que fazer... picharam mais uma vez? Tá bom, município, que droga, mas eu vou lá e não deixo a pichação ficar. Não abandono o meu patrimônio. E, só pegando, desculpa, uma parte aqui na questão também de como a sociedade civil deve proceder. As pessoas têm boas intenções, esse senso de caridade, mas canalizar no órgão responsável e que tem competência para tanto, que é a Fundação de Ação Social. Então, por exemplo, eu tenho um sofá e não é mais utilizado aqui na minha residência, no meu escritório, você não pode colocar no meio da calçada. Você tem que ligar para a FAS, eles buscam exatamente, então você não precisa nem se deslocar levando até a Fundação de Ação Social. Eles fazem a retirada a domicílio, onde a pessoa indica, e assim de todas as formas, questão de vestimento, de utensílios domésticos, de imóveis. Então, esse olhar, as pessoas falam, meu Deus, o que vai ser a cidade se cada particular tirar um sofá e colocar na calçada, vai virar um acampamento urbano? Então, a gente tem que saber proceder, né? Fazer as doações para o órgão responsável que vai fazer a triagem correta e destinar para quem precisa. Então, todo esse cuidado, esse zelo, como existe o Mesa Solidária, até para levar dignidade para essas pessoas, para que sentem à mesa, higienizem as mãos, se conectem com Deus, independente da sua religião, para que não haja desperdício, que é um problema mundial também, desperdício do alimento, de comida, porque às vezes, né, uma marmita pega uma proteína, a outra come a outra proteína, o arroz, o feijão, a farofa vai ficando, questões de zoonoses, como o Dr. Michel comentou, questão de barata, rato, pomba. Então, é dignidade para essas pessoas, né? E, além disso, existem profissionais dentro desses equipamentos para estreitarem um diálogo, porque na praça as pessoas estão, muitas vezes, na defensiva, não querem uma abordagem, vem ali um profissional da FAS de colete azul, já não. E como não existe, né, a coação, é um diálogo e é um convencimento, se a pessoa não quiser dialogar, ela não vai dialogar, ela não é obrigada a tanto. E dentro do equipamento, cada um no seu timing, seja no primeiro dia, no enésimo, no 20º, no 50º, mas um dia ele vai se abrir, olha, tô desempregado, gostaria de uma oportunidade, eu tenho questão com drogadição, gostaria de um tratamento, e isso pode ser feito com profissionais da saúde e com profissionais da FAS. Então, essa equipe multidisciplinar dentro dos equipamentos, para que haja
aí o encaminhamento devido para cada pessoa que peça, né, se esteja disposto a ser ajudado. E nós temos também que citar as ONGs, né? Curitiba tem muitas ONGs que oferecem não só abrigo, mas também oferecem vestimenta, alimentos. Eu volta e meia vejo ali na Praça Rui Barbosa que tem o Sopão Solidário, e são iniciativas que, se caso o comerciante não quero falar com a prefeitura, não sei como falar com a prefeitura, ele pode buscar essas ONGs, que elas são muito fortes em redes sociais. Então tem vários caminhos que ele pode trabalhar, porque é igual o senhor Michel falou, não é um processo somente da prefeitura, né? Quando a gente fala de um município, de uma sociedade, a gente tem o nosso governante, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Numa escola, por exemplo, tem a diretora, eu sou um aluno, mas não é por isso que eu vou sair chutando meu colega, né? Eu vou sair jogando lixo no chão, eu tenho que fazer a minha parte, porque isso é conviver em sociedade, e o comerciante, ele tem que entender que o centro, ele sobrevive, ele é benéfico, ele tem futuro para o comércio, para o negócio dele, só que ele também tem que fazer a parte dele, investir em segurança e fazer a parte social, que a gente não pode nunca deixar de participar. E nesse processo, o senhor citou a questão das pichações. Eu queria saber qual que é a visão da prefeitura e da ACP em relação aos painéis. A gente teve um movimento alguns anos atrás, que foi com os meninos do Motion Layers, que fizeram o Jack e o Ray Charles. Foram painéis bastante icônicos na cidade. Como que vocês enxergam isso? Vocês enxergam o grafite como uma forma de vandalismo ou não? É uma intervenção urbana que vale a pena ser talvez estudada e incentivada na região central? Porque faz parte do design da cidade, né, digamos assim. Eu, como ACP, vou dar uma resposta rápida. Vocês já viram o prédio da ACP que nós estamos fazendo? Não vi, não tive oportunidade. Então, quem puder, faça um passeio pelo centro da cidade e vai ver o que está sendo feito no prédio com relação à grafitagem, que isso é arte. Sim, então, a gente sempre tem que lembrar que grafite é uma forma de arte, uma manifestação artística, e a pichação é um vandalismo. E muita gente ainda se confunde, por isso que eu acabei puxando essa conversa. O município fez uma ação, até eu acompanhei muito de perto, quando eu era administradora da Regional Matriz, que por lá permaneci quase 4 anos como subprefeita de uma região que engloba 18 bairros, não só o centro, São Francisco, mas num total de 18 bairros localizados na área mais central do nosso município, e tivemos a questão do rosto da cidade. Então, toda a pintura de prédios ali numa região delimitada, né, junto ao IPUC, um estudo, mas para realmente trazer aí, né, beleza, a questão da criminalidade. Quanto mais hostil é o ambiente, mais propício ele é para a criminalidade. Então, houve essa ação de despichação da cidade através de pinturas desses imóveis históricos nessa área delimitada, na área central da cidade, que é o projeto Rosto da Cidade, com requalificação também de ruas, calçamento, mobiliário urbano, questões de toda a paisagem urbana, todo um trabalho nesse sentido, iluminação cênica em diversos pontos, em diversas igrejas da cidade. E lógico que o grafite é uma arte, não é à toa que nós temos em diversos equipamentos do Mesa Solidária arte, inclusive a dona Margarita tem o rosto dela no Mesa Solidária ali da Praça Rui Barbosa, né, na Regional Matriz, onde fica a Regional Matriz, ali na Praça Rui Barbosa. Também temos diversas artes na cidade, como o painel da Helena Collodi, né, eu acho uma frase, uma mensagem muito linda que, né, todos nós temos uma luz, uns não a veem e outras podem transformar, né, num sol aí, numa grande estrela. Então, e assim também em diversos pontos, o Cobra fez um trabalho maravilhoso, o Cobra, que é um artista, que é uma referência mundial, fez um trabalho nos Moinhos Anaconda. Então, isso é a arte, isso é o DNA, e o quão bonito é, né, Jean, o neoclássico, a nossa parte histórica da cidade, junto com essa arte urbana moderna. Isso são as cidades, é a nossa história, é o nosso DNA, e é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. E mais uma vez, o comerciante pode fazer a parte dele. Pense em você grafitar a tua porta de aço.
que também você pode colocar arte dentro do teu negócio e que diminui a probabilidade de uma pichação. A Polar já faz isso há anos com bolacha, Exatamente. né? Toda loja bolacha tem uma tartaruga marinha diferente, isso é muito legal. E isso provoca, né, um embelezamento do centro e também, como eu falei, existe diminui bastante a probabilidade de uma pichação. E quando a gente fala de grafite, intervenção urbana, a gente já vem logo no público jovem. Eu tenho notado que às vezes eu saio, né, vou curtir uma vida noturna e a gente tem voltado cada vez mais para a região centro e São Francisco. Muito tempo ali, várias casas noturnas muito legais no São Francisco. Agora eu tô vendo ali vários barzinhos saindo no centro. A gente teve aquela rua do ciclista. Também tem a Prudente de Moraes, né? Isso. Como que a ACP e a prefeitura enxerga esse movimento jovem que eles sim estão vendo potencial na região central? Eles gostam dessa boemia, né, que só o centro consegue oferecer. Então, para nós do Centro Vivo, né, o que acontece? É o ciclo virtuoso que está começando. E aí, lógico, existe todo um grande desafio, né? Porque esses jovens também fazem barulho depois da madrugada e os nossos moradores... perturbação do sossego. A gente adora ficar na rua. Por isso que essas ruas do centro vão viabilizando cada vez mais o jovem frequentar esses bares. Porque a gente gosta de ficar na rua. Então, e é isso aí mesmo, tá? Não tem, faz parte do processo do ciclo virtuoso, mas dentro de um limite, e é o que está sendo cuidado hoje. A arte de viver em sociedade, viver em sociedade, né? Você não tem jeito de ser diferente. O outro, né? E viver em harmonia. E a prefeitura tem tido, né? Isso faz parte, de novo, eu não sou político, né? Mas eu tenho que reconhecer o que é bom. Esse cuidado de, inclusive, definir regiões onde efetivamente vão ser a concentração noturna, né? Existe o desenho, existe uma predisposição da onde que vai ser. Alvarás concedidos, né? Aonde pode cada atividade. O contrário, que é o que nós estamos pedindo, né? Apresentar lugares que não devam renovar alvará, para que efetivamente ele se torne residencial e que tipo de alvará seja fornecido. Então isso é um trabalho da ACP está fazendo junto com o município para definir e ajudar a fazer com que haja essa parte social, né, que os jovens venham, sim, interessa, porque isso é movimento, consome, traz... na vida noturna, né, que é onde o centro ficava mais abandonado. Isso, mas também temos que saber aonde fazer isso e onde não devemos fazer isso, que é uma conversa que nós temos muito próximo com o município. Exatamente. Não. E dentro desse caminho, a cidade ela vai se moldando, né? E eu vejo muito pelo meu comportamento e pelo comportamento de vários amigos e conhecidos meus, que a questão do imóvel retrofit, de pegar um imóvel antigo e deixar ele com a minha cara. E tem um prédio icônico aqui em Curitiba, que é o Edifício Tibagi. E parece que de uns tempos para cá ele foi redescoberto, que as pessoas estão querendo imóveis, não só imóveis, mas frequentar a galeria. E isso é um processo que eu tenho certeza que tem a mão da ACP no projeto, tem incentivo da prefeitura, porque realmente ele é uma obra icônica. Eu já estudei sobre ele, eu sei que ele se não foi o primeiro, ele é o segundo arranha-céu da cidade, e ele tem várias histórias místicas que contornam ele, e isso atrai muito o público jovem. Eu acho isso muito bacana. Como que vocês veem isso não só nesse perfil de empreendimento, porque ele é um empreendimento residencial e comercial, mas tem outros no centro que seguem o mesmo perfil? Então, deixa aqui, agora sim nós vamos discordar um pouquinho do município, porque o município ainda não nos deu nada que fosse incentivar em termos de revitalização do centro. O município é um grande desafio dele agora, para ver como que ele vai poder efetivamente pegar uns imóveis, né, que estão realmente em situações que merecem uma revitalização e trariam, né, porque eles têm uma lei lá que não pode diminuir sua receita, tudo bem, mas deve haver uma forma, se nós conseguirmos, de como fazer com que esse proprietário tenha um benefício na revitalização desse imóvel e não que vá construir num mall, num bairro onde ele tem uma receita maior e sem nenhum tipo de ocupação de necessidade. Então isso é realmente, a ACP está, né, tem desse processo junto com o município de achar uma forma... Um diálogo, né, instaurado. Um diálogo instaurado para que possa efetivamente ter um benefício, né? Não digo nem benefício, porque o benefício parece que é só, né? Mas haja um subsídio de alguma forma para que esse proprietário tenha um interesse. Porque esses imóveis são o quê? É o avô que morava no centro, que vendeu para o filho, que o filho não se interessou mais e o centro não se interessou, e aí não tem valor, não tem. Então por que ele iria investir? Aí entra a questão do município em ter essa visão e poder efetivamente participar desse processo
processo. Sim, mesmo porque o retrofit está contemplado dentro do plano de governo do nosso prefeito, é um compromisso dele, isso já foi aduzido e vamos trabalhar sim nessa pauta e valorizar sobremaneira a realização de retrofit aí nos imóveis da área central, né? E é tão, né, isso aí tem que ser dito também, né, o diálogo, né, que no primeiro momento se falou a palavra de que seriam colocadas moradias sociais, né? E nós fomos lá e deliberamos o que é moradia social, porque também dependendo do tipo de moradia social... A questão do aluguel social, do aluguel, né? social. Então daí também isso foi resolvido, isso demonstra, né, o quanto que o município está aberto para conversar e estamos trabalhando juntos sim, e atentos a todos os movimentos. E o compromisso do prefeito com a entrega de moradias de fato, né, por parte da Coab, 20 mil unidades, né, já estamos com o trabalho na Cachimba, até final de semana passado houve uma entrega de mais casas, então não só na Cachimba, mas enfim, na nossa Curitiba de modo geral, mas esse compromisso com a moradia, que é uma pauta importante, é uma política pública que leva dignidade, e vocês que trabalham no mercado imobiliário sabem disso, a dignidade do ser humano começa tendo uma casa, seu porto seguro, seu lugar para voltar, juntamente com o trabalho, é o que vai dignificar a vida do ser humano. Então, é um compromisso da gestão, e eu falo isso inclusive como vice-líder do Executivo na Câmara, desse olhar em relação aí à moradia e habitação na nossa cidade. É muito legal saber disso, porque o nosso slogan, digamos assim, a nossa assinatura é ser humano em tudo que faz, porque de fato a gente olha o ser humano, né? A gente sabe que ele precisa de uma habitação, e esse olhar do mercado imobiliário é o que a gente tenta passar para todos os nossos corretores da rede, nossos franqueados e para o nosso público geral, porque como eu disse anteriormente, uma sociedade ela é movida no conjunto. Se todo mundo faz um pouco, a gente não pode só depender da prefeitura ou só depender da CP. Eu preciso ter uma iniciativa também, né? Faz parte do, mas eu pago imposto. Não faz mais que sua obrigação, você tem que fazer mais. Se você espera mais, você precisa fazer mais. E dentro desse processo, você citou a região da Cachimba. Curitiba é uma das poucas capitais, acho que é a única capital que quase não se vê favelas, né? Eu não sei se essa seria a nomenclatura correta hoje em dia, mas a gente só tem ali aquela próximo a PUC, ali no Prado Velho, e que também já tem um outro perfil, ela não é mais o que já foi. Ali já foi uma área regularizada, até faz parte da regional matriz, é o Prado Velho, então hoje em Curitiba a gente tem diversas áreas de vulnerabilidade social, é fato, né? Então temos ali Vila Pantanal, na regional do Boqueirão, temos o Portelinha, por exemplo, que fica na regional Portão Fazendinha, Parolim, também na regional Fazendinha Portão, enfim, são diversas áreas vulneráveis que requerem o olhar do poder público, com políticas públicas efetivas, né, voltadas realmente para aqueles que mais precisam, para quem vive realmente numa vulnerabilidade social. Então, esse trabalho... É que eu trouxe esse caso só para falar sobre a mudança que houve naquela região, por isso que eu citei ela. Isso é muito interessante, sabe, porque isso pouca gente sabe, mas são dois itens, né, que isso os antigos governantes... A cidade nossa é maravilhosa, nós tivemos uma sorte... A gente não valoriza ela, né? Não valorize, e esse momento é importante porque realmente nós tivemos governantes, com exceção de um que teve no meio de todo esse caminho, mas que seguiram mais ou menos o mesmo pensamento. O primeiro deles, quando eles começaram a urbanizar a favela. Isso foi um trabalho inteligentíssimo. O que aconteceu no Paulo? Porque a partir do momento que você urbaniza, você passa uma rua no meio da favela, faz movimento, aqueles imóveis valorizam. Porque existe um comércio de imóveis, a Polar não trabalha com isso, mas existe um compra e venda de barraco na favela. A partir do momento que você urbaniza, isso gera um movimento de valorização dos imóveis, e as pessoas que se sujeitam a viver nessas condições, que não querem participar do projeto, que nem Coab, que nem eles acabam vendendo para comprar e ir mais longe, saem daquela região e se espalham. Então isso é foi uma grande iniciativa do município quando ele começou a urbanizar e passar... É que levar dignidade também através de serviços públicos, né? Obras públicas. Por que eles têm que viver com o saibro, com a poeira? Então é um dever também ter o asfalto em todas as ruas da cidade, né? Vocês levam luz, levam... todos. Então, porque em vez de ficar fazendo aquele monte de fio, fazendo que corre risco... Unidade de saúde, CEMEI, todos os serviços estarem na ponta, porque tem que estar próximo de quem reside realmente na precisa região. Dele, né? E aí valoriza. E o outro,
que é uma coisa muito interessante. Eu não sei se alguém já pensou por que a Curitiba tem tanta tendência a fazer trincheira. Eu nunca parei para pensar nisso. Então, isso é pensado. As trincheiras que não são viadutos, eles não conseguem fazer morador de rua morar ali. Porque a trincheira não permite com que as pessoas residam embaixo. Enquanto que o viaduto, você pode ver nas grandes capitais, e em alguns viadutos, que inclusive o nosso foi muito inteligente em colocar a solidária, embaixo de ali na roda ferroviária, não permite que as pessoas sejam moradores de rua ali, naquele viaduto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É uma inteligência já do passado. A gente fala que o curitibano não valoriza de fato a cidade, né? Porque todo mundo que vem de fora fica impressionado com a organização da cidade, como o trânsito flui, como a cidade é limpa. E tem uma questão que para mim pega muito, que é a questão dos animais de rua. Né? A gente sabe que a prefeitura tem um projeto, a gente vê grandes ONGs participando e não se vê mais, principalmente na região central, cachorros de rua, gatos de rua, você não vê mais. Esses dias eu vi um que ele me seguiu, quase coloquei ele dentro da Polar. Ele foi comigo da Tiradentes, me acompanhando até a Polar, mas a gente vê muito pouco movimento. E não dá para pegar e justificar isso falando, porque tem muito carro lá e daí cachorro tem medo. Não é isso, porque vai ali descendo para a região do Batel, vai descendo ali para a região da Água Verde, você vê muito cachorro de rua. E o que a prefeitura e a ACP têm feito em prol desses animais, porque é um caminho junto social também, né? E isso... Inclusive, é importante a gente destacar que equipamentos da FAS já recebem os animaizinhos, que às vezes também era uma dificuldade da pessoa em situação de rua, falava, mas como é que eu vou adentrar na casa de acolhida sem o meu animalzinho? Então, eles são muito apegados, né? E assim, o olhar da gestão também para o zelo, para o cuidado com campanhas de adoção, com o Hospital Público Veterinário, que é uma referência, né? Curitiba já tem um hospital público veterinário na região norte da cidade, com um projeto já para implantação de outra unidade na região sul. É obrigatório a implantação do microchip também aqui na cidade, Exatamente, né? Castração. Então, são diversos serviços e olhar através de políticas públicas realmente para a causa animal. É legal trazer essa questão da causa animal, porque a gente fica, mas o que tem a ver com o comércio? O animal, ele faz cocô, ele faz xixi, ele rasga lixo. Então, quando a gente vê que existe um processo da prefeitura em relação a esse cuidado animal, a gente também ajuda a manter a cidade limpa, a gente ajuda a manter a cidade numa certa organização. Então, é muito bacana esse processo, eu acompanho da prefeitura, porque realmente é uma pauta que me pega. Eu sou voluntária em ONG, porque realmente a gente precisa enxergar todos os pontos que movem uma sociedade. E os animais de rua, eles são uma realidade, né? E é aquilo que a gente já falou, Curitiba é exemplo. Vai para outras capitais para você ver, você sai tropeçando em cachorro. Né? E é um processo assim que eu acho que é evolutivo, e eu gostaria de, antes da gente encerrar o nosso programa, que vocês tragam uma mensagem não só para os corretores da Polar que estão assistindo a gente, mas sim para a sociedade, do que a ACP tem planejado em relação ao Centro Vivo, como que está esse processo com a prefeitura, qual que é o futuro do projeto? Bom, nós do Centro Vivo, né, vai ser dar apoio total para o município nesses projetos que ele já tem, ao ponto de que um tempo atrás nós entregamos feito por uma empresa, inclusive uma grande empresa de arquitetura, onde nós entregamos um projeto de revitalização e de integração da praça do Paço Municipal, a Matriz e a Praça Tiradentes, e foi entregue para o IPUC, né, e estamos fazendo tudo o que for preciso para que eles possam realizar os grandes projetos que estão fazendo. E tem nosso maior apoio, porque realmente como falei, vou repetir, nunca tivemos tanto apoio do município para que o Centro Vivo se mantenha e continue sendo quem. Ao ponto de agora, falando sobre a limpeza da Rua 15, tivemos um diálogo também de como que nós, da Associação Comercial do Paraná, podemos colaborar, podemos fazer com que isso aconteça, e sim, vamos dar apoio porque nós estamos confiantes na forma da administração dessa gestão, né? Desde o estado até o município.
não podemos falar no nacional, mas no estado e no município nós podemos falar que está sendo muito bem utilizado e muito bem feito todo esse processo que nós temos dado apoio para eles. Agora, nosso desafio, sim, vai ser o zoneamento, vai ser o subsídio nesse processo da revitalização dos imóveis, que nós vamos ter muito diálogo, mas dentro de uma grande possibilidade de diálogo, que isso abre todas as portas e isso faz com que nós possamos trabalhar junto, porque realmente Curitiba merece, é uma cidade que nunca caiu abaixo da linha, ele chegou nos limites, mas nunca caiu, e a CP faz parte dela, e o município, com toda essa intenção dela, agora vai nos ajudar a subir a régua. É o grande propósito, a mensagem que a gente deixa é desse bem construir, esse é o nosso compromisso, para isso que fomos eleitos, tanto os representantes do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, essa construção conjunta por parte do Poder Público com a sociedade civil, como a gente comentou aqui, é um construir de modo conjunto, com muito diálogo, com muita parceria, escutando quem está na ponta, seja o empresário, o comerciante, segmentos específicos, para Curitiba prosperar. Esse é o intuito de todos, é que a cidade prospere, que a cidade cresça de maneira planejada, na questão viária, na questão do uso do solo, na questão da habitação, na questão da sustentabilidade e dignidade às pessoas. Então é esse bem fazer, esse compromisso que nós temos com a entrega de uma cidade cada vez mais próspera. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e já deixar os parabéns, porque eu vi que Curitiba foi eleita a capital da classe média, e isso é muito positivo. Muito positivo saber que grande parte da população que fazia um processo ali da classes D e E, agora avançou para a classe C. A gente vê o aumento da capacidade de compra dos nossos curitibanos, e isso merece, de fato, parabéns. Parabéns para todos nós aí nessa construção conjunta, né? Um grande empresário ganho. E a prefeitura. Obrigado. Obrigado. O Centro Vivo de Curitiba tem história, potência econômica e social. Ele nasceu para resgatar o protagonismo da região central, devolvendo vitalidade, segurança e inovação. A cidade ganha e a sociedade também. Siga a gente nas redes sociais e fica ligado no próximo episódio.